Olá, como estamos todos? Na luta, na labuta? Num grande sábado, hoje é 14, não, hoje é 16. É porque eu tô olhando a hora aqui, são 2h30 da tarde. E hoje é 16 de março. Pique de um sábado. Já estive fazendo algumas coisas, fazendo uns ninhos de passarinho, porque eu vi aqueles passarinhos que eu falei para vocês, tentando fazer ninho ali no meu vaso, mas o vaso não tem profundidade para ele fazer ninho. Aí eu resolvi fazer um ninho para eles, para ver se eles voltam, né? E tenta fazer o ninho aí. Já que eles querem fazer ninho aqui no meu balcão, deve ser porque quer fazer o ninho no meu balcão, né? Como eles estão tentando já há alguns dias, eu falei, não, vou fazer pegar um, um vasilhame aqui, né? Cobrir ele, coloco ali, vou ver se eles voltam, né? Para fazer o tal do ninho deles. Tadinho dos bichinhos. Viver na cidade é isso aí, né? Tem que ficar procurando alternativa. E nós, como humanos, né, somos responsáveis pela criação do eterno. A gente tem que dar uma mão, né? Quando a gente vê os bichinhos tentando fazer uma casinha para chocar os ovinhos. Gente, hoje o capítulo é longo. É a continuação do capítulo de ontem, que é a restauração de Israel, né? Então, é a continuação do capítulo de ontem, mas ele é bem longo. Então, nós vamos sem conversa, né? Vamos começar o capítulo aqui. Eu vou comentar só realmente aquilo que foi extremamente necessário, porque o capítulo realmente é longo, viu, gente? São 40 versículos. Então, é um capítulo bem longo. É o dobro do de ontem. É a continuação da restauração de Israel. Aí começa assim. Lembra que ontem o final foi: nos últimos dias entendereis isto, né? Toda aquela profecia, toda aquela junção que eu falei ontem, né? Que o profeta fez num capítulo só, tudo que nós estamos vivendo hoje. Vamos lá para o capítulo 31. Naquele tempo, ele terminou: nos últimos dias entendereis isto. Naquele tempo, que pode ser o tempo de hoje, ainda pode ser um tempo um pouco mais no futuro, não sei. Já estamos entendendo hoje. Mas quem sabe daqui uns anos, daqui um século, o povo ainda vai entender mais, porque mais dessas profecias terão se cumprido, certo? Não vamos pensar que nós somos a cereja do bolo, que talvez ainda não sejamos a cereja do bolo, gente. Os planos do Eterno, como Jesus disse, nem meu Pai sabe, não, nem eu sei, nem os anjos do céu sabem, só o Pai. O projeto é dele e só ele sabe quando ele vai terminar esse projeto, certo? Então vamos lá. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel e elas serão o meu povo. Já aí coloca a nossa cachola a pensar um pouquinho. Estão as 12 tribos de Israel já conhecidas? Não. Todas as tribos já têm o Deus de Israel como Senhor. Israel está naquele auge do que o Eterno está falando aqui? Não. Então, por aí já sabemos que essa profecia ainda vai demorar um pouquinho para cumprir. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel. Todas. 12. Levi é a tribo dos sacerdotes. Judá, a tribo do rei. E todas as outras 10 são as tribos dos outros irmãos. Estão todas lá? Não. Estão todas descobertas? Não. E elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor.
Os povos que escapar da espada achará graça no deserto, Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Israel está descansando? Não. Então, essa profecia ainda é no futuro. Há muito que o Senhor nos apareceu dizendo: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí, ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Já aconteceu? Completamente não. Está acontecendo agora. Então, no projeto do Eterno, as coisas já estão caminhando. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás como coro dos que dançam. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Samaria. Ainda não aconteceu. Os plantadores plantarão e gozarão dos frutos. Haverá um dia em que gritarão dos vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Oh, glória! Ainda não aconteceu. Versículo 7. Já vou eu começar a chorar, gente. Assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria, exultai por causa da cabeça das nações, cabeça das nações. Entendeu por que a briga hoje? Entendeu por que a briga hoje? Assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria, exultai por causa da cabeça das nações. Proclamai, cantai louvores e dizeis: salva, ó Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Gente, quando o profeta fez essa profecia, a destruição já estava correndo. Mas mesmo assim ele diz: cantai sobre Jacó com alegria. É preciso ter alegria na hora da correção. Outra lição. Viu? Já 2 lições grandes aqui agora. Primeiro, o conhecimento de que Israel é a cabeça das nações. Não se esqueça disso. Viu? Outra, cantai na hora da tribulação. Eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Futuro. Eu os trarei. Esse verbo está no futuro. Trazer. Eu os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra. Entre eles estarão os cegos e os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto. Em grande congregação voltarão. Para quê? Virão com choro, com súplicas os levarei. Guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Efraim era o filho de José. E era o segundo de José. Não era nem o primeiro. Manassés era o primeiro filho. Efraim era o segundo. Mas o Senhor disse que ele era o primogênito. Ele colocou Efraim na frente do primeiro filho de Jacó e na frente do primeiro filho de José. O Senhor tem caminhos que nós não entendemos. Versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações. Anunciai-a nas ilhas de longe, nas ilhas que não eram conhecidas naquela época, como
América do Sul, como América do Norte, como as outras ilhas, Austrália, Nova Zelândia. As ilhas da Ásia não eram conhecidas naquela época. Mas mesmo assim o Senhor diz: ouvi a palavra do Senhor, ó nações, anunciai-a nas ilhas de longe. Aquele que espalhou Israel o congregará e o guardará, como pastor ao seu rebanho. Ele estava dizendo aqui, gente, da destruição e da matança da época da Segunda Guerra Mundial. Porque naquela época eles não tinham conhecimento dessas ilhas, não tinha judeu nessas ilhas. O Senhor está aqui se referindo à guerra de 1948, no final da guerra, né? 1939 que começou a guerra, né, gente? E o Senhor está dizendo que o Senhor ia trazer esse povo depois daquela diáspora, da diáspora do ano 70, porque ele espalhou todo mundo. E aí foram espalhando, espalhando, espalhando. Lembrem que essas profecias foi 400 anos do nascimento de Jesus. Ainda foi na época de Nabucodonosor. Não se tinha conhecimento de outras ilhas como se tinha quando Jesus nasceu, já tinha esse conhecimento de outras ilhas, como a Ásia, como as ilhas asiáticas, já se conhecia, já havia um caminho do Egito para a Índia, já se conhecia aqueles territórios, mas ainda não se conhecia a América do Sul. Mesmo assim, o Senhor está dizendo aqui que ele que espalhou Israel por toda a terra, por todas essas ilhas de longe, ele vai trazê-los de volta como ele os levou. Vocês estão vendo como é que essa profecia dos profetas ela vai longe, longe, muito em tempo, em termos de tempo. Versículo 11. Pois o Senhor resgatou a Jacó e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Todas essas nações foram muito mais fortes que Israel. Israel sempre foi uma nação pequenininha. Até hoje ela é uma nação pequena. Eles virão e exultarão nos altos de Sião. Ficarão radiantes pelos bens do Senhor, pelo trigo, pelo vinho novo e pelo azeite, pelos cordeiros e pelos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais andarão tristes. Estamos esperando essa profecia se cumprir também. Então, as virgens se alegrarão na dança e também os jovens e os velhos. Tornarei o seu pranto em alegria e os consolarei, e transformarei a sua tristeza em regozijo. Graças a Deus, quando a gente vai para Israel hoje, é uma festa. Eles são festeiros mesmo. Eles dançam o tempo todo ali no templo, ali no muro. Dançam o tempo todo. Mulher com mulher, homem com homem, aquela coisa, aquela festa. Isso aqui já está acontecendo. Essa parte aqui já está acontecendo. Saciarei de gordura a alma dos sacerdotes, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora os seus filhos e não se deixa consolar por eles, porque já não existem. Eles usaram essa parte, esse versículo aqui, 15, do livro de Jeremias, se aplicando àquela matança, né, que o Herodes fez quando Jesus nasceu. Mas ali morreu o quê? Umas 10 crianças só. Então, não, sabe? Essa matança aqui, ouviu um clamor em Ramá, lamentação e choro amargo, Raquel chora os seus filhos e não se deixa consolar por eles, porque já não existem. Isso aqui pode se considerar por todas essas matanças que houve com relação aos judeus. Não é só aquela matançazinha que foi poucas crianças, não. Já morreram milhares de crianças judias na mão das nações que as matavam. Esse choro de Raquel aqui
se aplica a muitas épocas, a muitas gerações. Versículo 16. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, pois há galardão para o teu trabalho. Diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. Estou falando que esse versículo aqui não é com relação àquela que tentaram aplicar ali, mas não tem nada a ver, gente. Tem nada a ver. Esse choro de Raquel aqui é por todos os filhos dela que foram deportados, que foram mortos. Por todas aquelas crianças que morreram recentemente. Raquel continuou chorando, mas o Senhor diz aqui: enxuga as tuas lágrimas. Reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos. Porque o Senhor vai trazer os teus filhos de volta. É uma promessa que Ele fez. E Ele está trazendo, mas a matança ainda continua, gente. Versículo 17. A esperança para o teu futuro, diz o Senhor, e os teus filhos voltarão para os seus termos. Viu? A esperança. Nunca nos esqueçamos dessa palavra, a esperança no seu futuro, a esperança no meu futuro, a esperança no futuro dos meus filhos, a esperança no futuro dos teus filhos, a esperança porque é uma promessa do Eterno, tem uma esperança para os teus filhos, graças a Deus. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo: castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor meu Deus. Efraim era lá da tribo de Samaria, lá das 10 tribos que foram exiladas. Já havia mais de 200 anos de exílio dessas tribos. E o profeta está dizendo: você está chorando, Efraim, porque você está, né, no exílio. E Efraim diz: Senhor, me converta a ti. É o que eu falo todo dia: Senhor, converta o meu coração a ti, que eu nunca me afaste de ti. Faz uma atadura entre o teu coração e o meu coração para que ele não se aparte de ti. É a oração de Efraim aqui, no exílio, já há 200 anos. Mas ele esteve no exílio por mais 2... Até agora não voltou, gente. Versículo 19. Na verdade, que depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati na minha coxa, né? Como a gente fala aqui, eita, aprendeu. Fiquei confundido e envergonhado, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Essa é a verdadeira conversão. Aquela que você converte ao Eterno e diz: eu sei que eu não tenho nada, nem o direito de me converter se eu não for convertido por ti. Quando o Senhor converte o coração de um homem, ele nunca mais volta, gente. Não tem como voltar, porque foi o Senhor quem fez aquela conversão. Mesmo que haja momentos de fraqueza, como houve na vida de Davi, mas Davi era convertido ao Senhor no coração dele, porque o Senhor converteu o coração de Davi. E mesmo em momentos de fraqueza, em momentos de pecado, a conversão falava no coração dele e ele dizia: pequei contra o Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou pecador. Eu sou humano, eu tenho a terra aqui. A terra, isso aqui é pó. E ele falava isso sempre, né? Ele falava: Senhor, eu sou pó. Esse reconhecimento de que você não tem nem condições de sobreviver se o Eterno não estivesse te convertendo todos os dias. Essa humildade é que
é que traz a misericórdia do Eterno para a gente. No judaísmo, nós temos, é, nós temos é, é uma escada, né? Malhut, Malhut é a terra, é onde nós estamos. Keter, Keter é o top da criação, da criação. Mas além de Keter, tem o Ayapin, que é o mundo do eterno. E desse mundo que vem toda essa luz, e ele passa por todas essas 10, essas 10 dimensões espirituais até chegar na gente. Mas por que que ela tem que passar por todas essas dimensões espirituais? São 10. Porque nós não temos condições de receber a luz eterna direto. Porque nós somos pó. Então nós temos que, essa energia, essa bênção, essa misericórdia, porque aí significa misericórdia, significa mais que misericórdia, aquela graça infinita. A graça infinita, ela vai descendo, descendo, ela passa por todas, ela passa por Keter, por Binah, e vai descendo, 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 até chegar na gente. Nós somos muito pequenos, gente. Nós somos carne, nós somos pó. E quando nós não reconhecemos isso, não tem como o Eterno trabalhar no coração da gente. Porque é Ele que converte o nosso coração a Ele. Vamos lá. Na verdade, que depois que me converti, arrependi-me, depois que fui instruído, bati na minha coxa, fiquei confundido e envergonhado, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Reconhecimento de pecado, reconhecimento da pequenez. Não é Efraim, meu filho precioso? Meu Deus. Filho das minhas delícias, embora eu tantas vezes fale contra ele, ainda me lembro dele. Por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Gente, Efraim é pertencia às 10 tribos. Aquela primeira que foi, como eu disse, né, que foi deportada. E o Senhor já estava naquela época se derretendo de compaixão. Põe-te, Marcos, faze postes que te guiem. Dirige a tua atenção à vereda, ao caminho pelo qual vais. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Olha o que o Senhor fala no versículo 21, gente. Põe-te, Marcos, faze postes que te guiem. Então, eu que tenho que fazer isso. É Israel, é Efraim que tem que colocar os postes, ele tem que lembrar de onde ele veio e voltar. Tem um ditado que eu gosto muito: só não tem caminho quem não olha para trás. Por onde você veio, você volta. Só não tem caminho quem não sabe olhar para trás. Efraim, o Senhor estava dizendo: põe-te, Marcos, Efraim, faze postes, quando você for, põe as marcas para que você possa voltar. Regressa ao Virgem de Israel. Ele não está falando aqui com Judá, a gente está falando com Israel, que já estava todo o tempo, todos esses 200 anos já fora de Israel. Regressa às tuas cidades. Até quando andarás vagabundo, ó filha rebelde? O Senhor criou uma coisa nova na terra, uma mulher cercará um homem. Realmente. Anda acontecendo, né, gente? Naquela época era uma coisa impossível, viu? Naquela época era completamente impossível uma coisa dessa. 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Ainda dirão essas palavras na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu acabar o seu exílio. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça.
Ó monte de santidade. A gente fala isso, já estamos falando isso quando chegamos a Israel. Oh, que o Senhor te abençoe, Israel. Que o Senhor te abençoe, Jerusalém. O povo habitará em Judá e em todas as suas cidades, como também os lavradores e os que andam com o rebanho. Santificarei a alma cansada, e a toda a alma entristecida saciarei. Nisto despertei e olhei em redor, o meu sono tinha sido doce para mim. Gente, o profeta estava. Olha como é que o Senhor fala. Ele estava vendo tudo isso num sonho. Nisso despertei e olhei em redor. Na época, quando ele despertou e olhou em volta, gente, não tinha nada disso, né? O que, que tinha lá? Destruição, guerra, o povo todo rebelde. Quando eu despertei, nisso despertei e olhei em redor. O meu sono tinha sido doce para mim. Ah, ele é doce para nós também hoje, profeta. É a esperança de Israel. Vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá como a semente de homens e com a semente de animais. Como velei sobre eles para arrancar e para derrubar e para transtornar e para destruir e para afligir, assim velarei sobre ele para edificar e para plantar, diz o Senhor. Amém. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Comeram as uvas verdes porque não tinha como esperar elas madurarem, porque a guerra já estava batendo. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade, e todo o homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Estamos chegando nesse tempo, né? Agora você faz, você paga. Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Gente, não, aquela aliança que foi feita quando eles saíram do Egito através de Moisés, o Senhor está dizendo aqui, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança. Não foi o que eu disse? Que o templo tinha que ser destruído? Aquele templo estava a aliança. Qual que era a aliança? Qual que era o símbolo da aliança? A arca. Não tem mais arca. Em Isaías, em outros profetas que nós estudamos, diz que a arca nunca mais será manufaturada, nunca mais será construída. Não há necessidade da arca, porque a nossa arca hoje é Jesus de Nazaré. Graças a Deus. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que Jesus disse para a mulher samaritana? Que não seria naquele monte, nem em Jerusalém, que seria adorar o Pai, mas que todo adorador adoraria em espírito e em verdade. Jerusalém é só a capital do nosso planeta e do nosso sistema de Orion. Mas a adoração ao Eterno vai ser em todo lugar da Terra. Graças a Deus. Essa é a aliança. É o reino espiritual que Jesus trouxe e que Israel até hoje não aceita. Por isso que as coisas ainda acontecem por lá. Porque a cerviz ainda tem que ser quebrada.
não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Gente, nessa época aqui, ó, não vai precisar dos irmãozinhos que baixam na porta. Não, não precisa. E já está começando a não precisar. Pois lhes porei, ó, porque todos, ó, não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. Os testemunhos de Jeová, né, que fica batendo? Pois é, não vai existir isso não. Naqueles dias não vai existir mais isso. Não há necessidade. Porque é o Senhor mesmo, o Espírito Santo é que vai tocar o coração e vai dizer, vem, vem, deixa eu te levar, deixa eu te dar o conhecimento. Versículo 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas da lua e das estrelas, para a luz da noite que fende o mar e faz bramir as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Somente se estes decretos desaparecerem de diante de mim, diz o Senhor, deixará a descendência de Israel de ser uma nação na minha presença. Gente. E tem gente, especialmente no Brasil, dizendo que história é essa de nação escolhida? Todas as nações são escolhidas. Olha o que o Senhor está dizendo aqui, gente. A escolha da nação de Israel é para o quê? Levítica. É para o sacerdócio. Eles são os sacerdotes da terra. Isso não muda, não tem como mudar porque é decreto do Senhor. Somente se esses decretos, olha os decretos que o Senhor falou aqui em cima. O sol para dar a luz do dia, as estrelas e a lua para a noite e a força que faz o mar quebrar na praia, o bramir das ondas. Se esses decretos que o Senhor colocou deixarem de existir, então Israel deixará de ser a menina dos olhos do Senhor. Então, enquanto houver esse sol brilhando e a terra aqui, isso nunca vai mudar. Pode chorar o que quiser chorar, pode reclamar o que quiser reclamar, pode fazer leis o que quiserem fazer. Olha, somente se esses decretos desaparecerem de mim, de diante de mim, diz o Senhor, deixará a descendência de Israel de ser uma nação na minha presença. Assim diz o Senhor, somente se puderem ser bem medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo que fizeram, diz o Senhor. Não tem como. É uma nação bendita do Senhor, porque são ministros. E se você é descendência de Israel, se você tem no seu DNA, se você tem no seu DNA ai, gente, de dado, DNA. Ai, até eu lembrar como eu falo em português. Se você tem o DNA de Jacó, você está incluído aqui. Como sacerdote. 38. Vem dias, diz o Senhor, em que essa cidade será reedificada para o Senhor desde o torre de Hanel até a porta de esquina. A linha de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garebe e virar-se-á para Goa.
todo o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente. Serão consagrados ao Senhor. A cidade jamais será arrancada nem derrubada. Vem dias, diz o Senhor. Ainda não se cumpriu, né, gente? Porque ela foi derrubada nos 70 anos, no ano 70, depois de Jesus. Ficou destruída e em ruínas por muito tempo, quase 2000 anos. E depois ela foi reconstruída e está lá linda e maravilhosa, grande como o profeta disse aqui. Era uma profecia maravilhosa para um tempo de muita tristeza. Muita tristeza. Mas o Senhor tinha que dar essa esperança para o povo da época, para um povo muito depois daquela época, para um povo muito depois daquela época, e para um povo como a gente agora. Por isso que o Senhor disse para Jeremias, Jeremias escreve as profecias, porque elas serão estudadas durante milhares de anos. E até agora, 2000 anos. 2.600 anos de gente estudando essas profecias. Começou por Daniel. Daniel foi o primeiro que se debruçou sobre essas profecias. Estamos nós nos debruçando sobre essas profecias de novo e vendo a realização delas. Gente, o mais lindo da gente estar debruçando sobre essas profecias hoje é que nós vemos o cumprimento delas no passado e sabemos que essas poucas que ainda estão para se cumprir, hão de se cumprir. Eita glória! Eita glória! A esperança para Israel, a esperança para a terra, a esperança para os nossos netos, graças a Deus, a esperança para os nossos netos, gente. Mesmo que eu e você não vejamos a realização dessas profecias, nós sabemos que elas se cumprirão e que os nossos netos e os nossos bisnetos serão parte dessa maravilha. Isso é gratificante. Nem que seja um deles que sobreviva a tudo que vai vir sobre a terra até todas essas profecias se cumprirem. Mesmo que seja um, como o Senhor disse, através dos outros profetas que estudamos, que de uma geração ele tiraria duas, e de uma família, de uma cidade ele tiraria uma. Se uma dessas for dos nossos descendentes, graças a Deus, louvado seja. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e te dê um bom dia aí no Brasil. Senão esse vídeo vai ficar muito longo. Ah, se a gente pudesse continuar falando. É muita coisa linda, né, gente? Vamos debruçar sobre as profecias e estudá-las assim? Graças a Deus. Tchau, tchau.